Vamos lá, iniciando o programa de hoje, e hoje nós já temos aqui nas ondas da 90,9 a presença do candidato a vice-prefeito pela UP, Marcelo Lousada. Ele já está em nossa bancada do Jornal da Manhã e nós teremos a oportunidade de entrevistá-lo. Além dele, daqui a pouco nós estaremos também com o candidato a vice pelo PRTB, Demir Flamenguista, aqui no Jornal da Manhã. Às 8h15 da manhã. Isso aí. Marcelo, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia Rodrigo, bom dia Galo, bom dia a todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente. Queria agradecer a oportunidade, né, para a gente conversar, debater as ideias, porque todo o espaço que a gente tem é bem-vindo, né? Muito bem. Marcelo, conta para nós como é que foi essa trajetória que culminou, primeiro, com uma candidatura da UP e, segundo, com você estando como vice. É a primeira vez sua num cargo eletivo? Sim, é a primeira vez. E a gente teve algumas reuniões, né? A gente vem trabalhando para lançar um candidato. A primeira ideia era lançar alguns candidatos para vereador, mas a gente, depois da análise dos candidatos as pré-candidaturas, a gente analisou que seria melhor o candidato pro executivo. Uhum. E na nossa Assembleia a gente votou e casou que caiu o Breno e eu, né? Como os candidatos. A Unidade Popular é um partido que já atuava na política de Poços em algumas questões antes mesmo de se formalizar. Vocês estiveram acompanhando muito de perto a questão dos trailers de lanche, da retirada dos trailers de lanche, e em 2022 participaram daquele grupo de apoio à eleição do presidente Lula, né? Sim, sim. Como é que foi a atuação em ambos os casos de vocês, a organização de vocês em ambas as situações? Primeiro, eu me filiei em 2023, então na eleição do presidente Lula eu não participei diretamente. Eu votei no Lula, eu apoiei ele, mas eu não estava filiado, então eu estava militando assim tão presentemente, né? Já na questão dos trailers de lanches, a gente teve uma atuação bem forte em defesa dos trabalhadores que estavam ali. Porque a gente entende que essa transformação do centro é o que a gente chama de gentrificação, que é a gente reforma o centro, encarece as coisas para o trabalhador só conseguir ir ali trabalhar e voltar para dormir em casa. E a gente vê essa reforma na Alameda Poços como uma afronta aos trabalhadores, porque tinham 16 trailers, desses 16, somente 4 conseguiram abrir depois em outro lugar. Então a gente vê, são mais de 150 pessoas, se não me engano, que perderam o emprego, assim, do nada, né? Pode-se dizer que estavam regulares e tudo, mas para mim o que fica bem escancarado é como foi feito isso. Não teve diálogo, não teve uma proposta para se trocar os trailers por alvenaria. Não, simplesmente tiraram eles 2 dias antes do Natal, aí você vê a notificação que eles precisariam sair. E é isso, não teve diálogo, foi feito de cima para baixo e sem consultar eles, né? Vocês participaram de diversas sessões da Câmara, inclusive em relação a esse tema, compareceram, eu pude ver vocês lá. A pergunta que eu faço agora para vocês é o seguinte, para você no caso, Marcelo. A gente não vê uma atuação muito forte da Unidade Popular, por exemplo, em relação aos charreteiros. Por quê? Eu acho que eu ainda não vi um movimento de expulsão dos charreteiros. Eu vi que eles foram proibidos de atuar e eu acho que a gente não se mobilizou a isso ainda, porque eu sozinho não sou nada, né? Eu sou um partido no partido que a gente tem que se mobilizar quanto partido, a gente tem que fazer uma política coesa entre nós, né? Que essa é uma das premissas do marxismo-leninismo, né? Que a gente atuar como conjunto. A gente não sentou para discutir isso, muito por causa da campanha, foi em meio da campanha, a gente tem muitas outras demandas, né? Inclusive, em relação, nos falta recurso, nos falta tempo de TV, nos falta espaço para se falar, nos falta muita coisa. Então, é por demanda que a gente não tem pessoal suficiente para atuar em todas as frontes possíveis. Inclusive, fica a dica, quem quiser ajudar nós, só entrar em contato no Instagram ou no WhatsApp, nós tá por aí na rua. Se quiser ajudar, só coloca nós. Muito bem, falando um pouquinho sobre a construção do plano de governo da Unidade Popular. Vocês, por outras oportunidades, o Breno pode falar já,
que vocês deixaram um plano em aberto ainda, né? Sobre o aspecto de novas abas a serem colocadas, novas propostas. Como é que foi essa construção, você enquanto candidato a vice, Marcelo? Como você bem disse, é um plano de governo, não está terminado, ele está em construção ainda. Inclusive, a gente teve uma reunião com o coletivo de pessoas com deficiência, porque isso era uma das coisas que a gente deixou em aberto, a gente acabou não colocando nessa primeira versão do plano. E a gente está aberto a dicas, a críticas construtivas, né? Porque a gente... Ninguém sabe de tudo, né? A gente tem que construir o plano a partir do que as necessidades específicas das pessoas, né? Inclusive, em relação aos PCDs, eles queriam uma secretaria própria desvinculada da saúde. Porque senão dá a impressão que a pessoa com deficiência ela é doente, não necessariamente isso. Ela só tem necessidades especiais, seja de mobilidade ou de outro tipo de coisa, né? Então, ninguém melhor para falar do que eles. Então a gente tem que ouvir o que eles têm para falar para depois a gente pôr no plano de governo, né? Tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Marcelo, quando a gente fala em saúde, a gente tem acompanhado a atual administração exaltar principalmente alguns feitos desses últimos 8 anos. Vocês têm acompanhado a saúde de perto de Poços de Caldas? O que você pode fazer e falar para a gente a respeito dessa pauta? Fala-se em fila zero, o governo defende esse plano que, de acordo com a administração municipal, zerou as filas. Nós tivemos uma reformulação, uma reforma de algumas unidades de saúde. Como que vocês analisam e o que vocês propõem nesse sentido? Hoje existe um contrato de terceirização da saúde em diversos pontos da saúde. Vocês concordam? Vocês pretendem permanecer, caso eleitos, nessa modalidade de gestão? Definitivamente não, porque a gente é contra essas parcerias público-privadas, principalmente na saúde, que é um ponto muito sensível, né? E eu vou falar da minha experiência que a gente tem tendo nos bairros, nas panfletagens, na conversa com a população, que a fila não exatamente zerou, né? Porque tem muita gente esperando, né? Pelo que a gente ouve, tem muita gente esperando de vários pontos diferentes. Então, a gente não pretende, por causa que a gente não acredita que é assim que deve ser. Isso aí é um investimento em que quem ganha na parceria público-privado é o privado. Por causa que é uma das formas de transferir recurso público para o privado. E o privado, na sua maioria das vezes, é mais caro e menos eficiente. Por causa que o poder público consegue comprar insumos, por exemplo, com quantidade muito maior, então você joga o preço lá embaixo. Então, a eficiência do poder público é muito maior. Só que, como é que funciona? Eles subfinanciam para dar a impressão que é ruim, e quando é privatizado, ou quando faz essa parceria, eles fazem o mínimo e funciona, aí todo mundo acha que o privado funciona e o público não. Então o que a gente pretende fazer é descontinuar a parceria público-privada, e esse dinheiro que a gente está fazendo com o convênio, a gente vai investir na saúde base, que o nosso foco é promoção de saúde, em que a gente tem que tratar a doença antes dela virar uma doença de fato. A gente tem que equipar os PCFs para os médicos irem nas casas, ter um cuidado bem próximo das pessoas. Por exemplo, um médico vai na casa da Dona Maria, e fala: "Ei, Dona Maria, tá tudo bem?" Eu falo: "Não, tá tudo bem, meu filho tá com uma tosse estranha." Eu falo: "Não, deixa eu dar uma olhada." Aí já para uma doença que poderia se agravar com uma pneumonia. Isso é bom, porque promove saúde, que a pessoa vai viver melhor durante mais tempo, e também diminui o custo do leito lá na frente, né? Porque que um leito de UTI é muito mais caro que eu tratar uma tosse aqui. Então, é ganha-ganha. Ganha na saúde, ganha na qualidade de vida e ganha nas contas públicas. Vocês pretendem fazer essa descentralização de atendimento médico, né, até domiciliar? Considerando Poços de Caldas, a gente tem aí uma média de 180 mil habitantes. Se a gente for diluir isso entre residências, como conseguir atender a todas as residências do município, considerando que o município não tem hoje um poderio financeiro grande para conseguir contratar tamanha quantidade de médicos? Como que vocês pensaram a fazer isso? A gente pode fazer... Uma coisa que eu acho que é bom destacar é que o SUS, né, que ele tem uma capilaridade incrível, né? Isso é um dos motivos do Brasil ter conseguido vacinar tantas pessoas durante a pandemia, diferente dos Estados Unidos, que tinha muita dificuldade, porque muitas vezes eram vacinados em farmácia, coisa assim. A gente tem uma capilaridade, então a gente consegue chegar muito mais fácil.
nas pessoas. Então a gente já tem potencialidade, a gente só tem que aumentar ela, equipar essas pessoas, sabe? E como a gente faz isso? A gente consegue fazer melhorando salários, melhorando o número de pessoas que vão nas casas. A gente pode fazer e uma coisa que também a gente tem que ter para ontem, né? É um sistema que ele é coeso e integrado, para a gente saber aonde estão essas pessoas. A gente precisa de um site com todas as informações, número de pessoas, áreas de risco, aonde que estão a maior incidência de, sei lá, de dengue. A gente precisa dessas informações para a gente poder, assim, então, ter uma atuação cirúrgica, para a gente não desperdiçar recurso público, é uma coisa muito, muito cara, porque gastar dinheiro público tem que ter muita responsabilidade, né? Então, as contas públicas a gente dá para manejar de um jeito que a gente consegue contratar mais pessoas, a gente consegue alocar os recursos para onde precisa. A gente pode pegar, a gente tem alguns subsalários que ocupam 4% da folha de pagamento. Inclusive o prefeito ganha R$37.000. O de São Paulo, em perspectiva, ganha 27. Né? Então a gente tem a perspectiva de baixar esse salário e com isso assessores, todos os cargos que estão ligados ao prefeito vão baixar também. Isso já libera um recurso. A gente tem cerca de 20 milhões que são jogados fora no DEMAI de desperdício de água. De 20 milhões de reais jogados fora por ano. A gente consegue equipar o DEMAI para zerar, ou muito perto disso, o desperdício de água, que a gente vê que tá faltando água, está em níveis críticos já. A gente consegue zerar, ou muito perto disso, o desperdício e alocar esse recurso para outro ponto. Transporte, saúde, alimentação, a gente pode fazer várias coisas. Tem como manejar o recurso. Tem recurso, é só saber usar onde e como de maneira certa. A questão da redução dos salários, peraí, vamos voltar aqui que teve muita coisa nesse tópico. Uhum. A questão da saúde, só para eu finalizar aqui uma questão com você. Sim. A saúde é uma eterna promessa. Você pode perceber que desde que a gente fala em eleição, desde que a gente fala em processo democrático no Brasil, a impressão que eu tenho, e eu falo isso aqui para quem inclusive está nos ouvindo também, é de que saúde dá voto, problema de saúde dá voto. Ou seja, a gente vê, e eu cito como exemplo aqui, a questão do prontuário eletrônico na saúde, que é algo que se fala há muito tempo e até hoje continua como promessa de plano de governo de todos os candidatos. Uhum. Né? Por quê? A pergunta é, na tua visão, por que isso acontece? Por que hoje, nos dias de hoje, uma administração municipal não consegue colocar um prontuário eletrônico em funcionamento, não consegue virar esse prontuário eletrônico? Eu acho que está muito ligado quais são as prioridades das gestões, né? Porque o que sustenta os partidos de direita no poder são quem tem o capital. E quem tem o capital não necessariamente está interessado num SUS que funciona ou na educação pública que funciona bem. Então, vai muito da prioridade. A gente da Unidade Popular, a gente tem prioridade no trabalhador, porque a gente é trabalhador. A gente vai fazer uma prefeitura não para o povo, mas do povo. A gente tem perspectiva de orçamento participativo, revitalizar os conselhos de bairro, para a gente saber o que está acontecendo em relação à saúde. Porque, na minha leitura da Unidade Popular, é falta de interesse. Porque não tem esse interesse de equipar o SUS. Porque um SUS que funciona, uma educação pública que funciona, não é uma prioridade para as gestões, por causa que a base que sustenta esses partidos no poder não necessariamente é o interesse deles, sabe? E no caso aqui da questão de redução de salário, a gente sabe que legalmente isso não é possível, fazer a redução de salário. Qual seria o plano de vocês nessa questão? E outra coisa que eu lhe pergunto também, essa questão eu vou reduzir salário, não é o primeiro que fala isso aqui, inclusive nessa bancada. Não sou um pouco eleitoreiro? Soa, mas é necessário, por causa que eu acho muito estranho um trabalhador, porque o prefeito também é um servidor, além que ele está ali num cargo que ele foi eleito, mas ele é um servidor, ele está ali para prestar um serviço para a população, ele ganhar tão acima de um professor, que é um profissional de suma importância, né? E aí o posto de causa não paga o piso do salarial da educação. Aí mais paga 37 mil para o prefeito. Paga mais sei lá quanto para um cargo de confiança em um ponto ali. Para mim, soa muito eleitoreiro, parece uma retórica que se usa durante a campanha, mas para mim é necessário, porque isso tem que ser feito. E como fazer? Porque a gente sabe que legalmente não tem como.
Eu acho que dá para realocar esses recursos, dá para conversar com a Câmara, né? Porque se passando para a Câmara dá para fazer, né? Se passar pela Câmara, se for votado, se for... Eu duvido muito que o vereador que está ali para representar o povo votaria contra a redução de salário. Ou a realocar esse salário para outro ponto, sabe? Então, dá para fazer, só basta ter a vontade, né? Dando prosseguimento à entrevista de hoje, estamos ao vivo com o candidato a vice-prefeito pela UP, Unidade Popular, Marcelo Lousada. Marcelo, falando um pouquinho ainda agora sobre plano de governo, vocês elencaram 13 pontos principais e eu quero falar sobre emprego. Como que você vê a forma de criar realmente novos empregos? A gente tem dados do CAGED que foi fechado até recentemente do mês de julho, tivemos saldo negativo, junho saldo negativo, então a gente vem de 2 meses de análises negativas do CAGED. Como virá isso? Para a gente ter que começar entendendo o que gera emprego. O que gera emprego é demanda. Se a gente como poder público, a gente consegue gerar essa demanda. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que nenhuma política pública é isolada, nenhuma secretaria isolada. A gente tem que trabalhar em todo o conjunto. Tem uma coisa que é falado muito junto com a saúde, que é a eleitoreira, zerar a fila de creche. Como que a gente zera a fila de creche e gera emprego? Vamos, primeiro, mapear onde estão essas crianças que precisam, de 0 a 3 anos, que precisam de vaga em creche, para a gente saber onde que precisa ou ampliar os centros de educação infantil ou criar novos. A gente consegue mapear. Sabendo onde, essas reformas vão precisar ser feitas por alguém. Demanda. A gente tem a demanda para professores, cozinheiros, pessoal de limpeza, auxiliar de educação, pedreiro, pintor. A gente gera demanda, tem demanda. Se a gente for fazer tudo que precisa ser feito na cidade, a gente zera o desemprego. Porque tem muita coisa para ser feito e tem como gerar essa demanda, né? E a gente, como poder público, a gente consegue gerar essa demanda, né? Como você avalia a educação aqui de Poços de Caldas? Eu sei que é uma pauta que, por exemplo, vocês prestam bastante atenção, né? A educação de Poços, ela é um tanto descontextualizada e eu acredito que a gente não tem... os professores fazem muito com o pouco que tem, né? Por causa que a gente não tem um plano claro de desenvolvimento pleno do aluno. Que essa é uma discussão que a gente tem desde sempre, né, na educação brasileira, que é: a educação é para formar trabalhador ou é para formar cidadão? Eu acho que a gente tem que caminhar no meio, né? Que tem sim que formar o trabalhador, tem sim que dar as ferramentas para ele conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas também tem que ter a preocupação de gerar um cidadão com pensamento crítico, com opinião própria, com uma coisa que é muito importante, ainda mais hoje em dia, que é uma saúde mental, sabe? Você conseguir entender quem você é, qual que é o teu lugar no mundo. Então, e a gente consegue fazer isso com um plano municipal de educação. A gente tem um plano decenal, a gente tem que revisitar ele e pôr ele, usar ele como meta. A gente, assim, essa meta nesse ano, e tem que estabelecer a meta e tentar cumprir ela. A gente consegue fazer uma educação que é contextualizada. Por exemplo, a gente pode usar o entorno da criança ou do adolescente para gerar um pensamento crítico. Por exemplo, numa aula de geografia, num bairro periférico, usar assim: por que aqui junta lixo e no centro não? Por que aqui falta água e no bairro onde tem gente rica não? Isso já gera um pensamento crítico de por que eu tenho menos direitos do que alguém que mora num lugar mais... Que tem mais condição social, né? Condição social maior. Esse pensamento crítico é uma coisa que a gente consegue fazer com um plano de educação bem feito. E, de novo, tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Tem que consultar as demandas das escolas, das regiões, e usar isso como um norte para a nossa política pública. O plano de governo de vocês, inclusive, educação é o que tem a maior parte dedicada, né? Sim. Então, no caso, a principal plataforma de vocês, a principal proposta de vocês é a educação. Isso é muito, não exatamente, mas isso é muito devido por causa da composição que a gente tem no partido, né? Porque a gente tem bastante pessoas ligadas à educação.
Então acaba que esse é um lugar uma coisa que a gente tem um domínio maior, por isso a gente conseguiu elencar mais pontos que são necessários. A gente também conseguiu o contato com o pessoal da cultura, e esse também é um ponto bem extenso, com vários pontos que a gente tem que ser mudados. Não que seja... É por causa que não tem uma coisa que é principal, por causa que a gente tem que... como eu falei, nenhuma política pública é isolada. Tem que... o que mexe, por exemplo, transporte, vai mexer em emprego, vai mexer em saúde, por causa que uma pessoa que tem um transporte de qualidade, fica menos tempo no transporte, consegue dormir mais. Isso vai gerar saúde. Isso vai diminuir o índice de depressão, de cansaço, você poder sair nos finais de semana para lazer com um transporte público de qualidade e tarifa zero, também diminui a incidência de saúde, em relação à saúde mental, né? Então, a educação não é o principal, porque tudo é o principal. A gente tem que ganhar em todos os frontes, né? A educação, saúde, transporte, emprego, tá tudo conectado. E só é um pouco mais extenso porque a gente tem mais pessoas ligadas à educação. E, de novo, eu reitero, a gente está aberto a críticas, a adendos que as pessoas possam fazer. Inclusive, eu citei o pessoal do PCD, que a gente não tem nenhum PCD. Então, a gente não sabe exatamente qual que são as demandas. A gente tem que ouvir essas pessoas e, para assim, a gente construir um plano de governo mais coeso, de novo, de baixo para cima, não de cima para baixo. Ô Marcelo, vocês têm aqui na parte de alimentação e combate à fome, me chamou a atenção a ampliação dos restaurantes populares para todas as zonas da cidade, fim da burocracia para a aquisição das refeições, tais como cadastros, até porque hoje tem um valor e tem um valor também para o CAD único, né, um valor mais baixo, e inserção de refeições nos turnos da manhã, tarde e noite. Eu questiono muito porque eu digo assim, a gente tem hoje no município uma dívida que é sabida na casa dos 300 milhões. Como conseguir ampliar de uma forma tão grande assim o oferecimento dos restaurantes populares e mais do que isso em vários turnos, manhã, tarde e noite, num preço que é um preço popular, reduzido. Como que vocês pensam a respeito disso? Eu vou usar um ponto que eu trouxe antes, por causa o poder público, pela quantidade que a gente compra de insumos, de perecíveis, não perecíveis, a gente consegue comprar em preço muito baixo. Então esse é um ponto. Isso é uma coisa que a gente tem vantagem com os outros, com a iniciativa privada. E como que a gente vai fazer isso? De novo, a gente consegue realocar recursos da prefeitura. Por exemplo, a gente não precisava de uma reforma das calçadas. A gente poderia realocar isso para a manutenção de um restaurante popular na Zona Sul, por exemplo. Né? E a gente precisa de ampliação. De novo, você falou sobre emprego. Como é que a gente zera o emprego? Há demanda para a gente construir, a gente alugar, reformar, pessoas para trabalhar nesses restaurantes. Então, a gente consegue, de novo, se fizer só o que é preciso ser feito, a gente zera o desemprego. E essa pessoa que ganha o dinheiro aqui, ela não vai gostar no Rio de Janeiro. Mas você diz isso em contratações diretas pela prefeitura? Vamos supor, vou construir um novo restaurante. Você vai contratar pessoas pela prefeitura para construir? A gente tem um programa, um projeto de frente emergencial de trabalho. Seria uma pessoa desempregada, chega e fala assim, eu sei fazer isso, tal coisa, está aqui o meu documento. A gente faz um contrato emergencial para ela executar uma tarefa durante um período de tempo. Seja pintar um restaurante, seja levantar uma creche. E isso gera emprego, aquece a economia, aumenta o poder de barganha da classe trabalhadora, todo mundo ganha. Né? Então, como que a gente consegue fazer isso através... E outro ponto que a gente tem que trazer é que a gente pretende cobrar de quem ganha mais. A gente tem que cobrar das grandes empresas que usam Poços de Caldas como base o equivalente que elas estão tirando de lucro daqui. Né? Porque que vocês tiram muito de lucro de Poços de Caldas, vocês têm que pagar o equivalente, porque isso vai voltar para os trabalhadores e infraestrutura. Né? Então a gente tem como taxar essas grandes empresas, remanejar o IPTU de uma forma que exonere as pessoas de classe social mais baixa, para a gente poder realocar de novo. As famílias podem realocar esse dinheiro do IPTU para lazer, para alimentação, para outros pontos que não vai deixar de ser gasto, esse dinheiro ainda vai rodar. Então é só realocar ele em pontos diferentes. A gente consegue remanejar essas contas para a gente poder fazer todas essas obras. Né? E a gente consegue, existe possibilidade. Na minha leitura,
falta vontade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Vamos lá. O seu João tá desempregado. Sim. Aí o seu João vai falar assim, bom, eu vou na prefeitura porque ele vai me arrumar um emprego. Aí ele vai lá, tô desempregado. Aí ele vai para outro setor e fala assim, a gente precisa que alguém pinte o muro da escola. O senhor vai lá pintar, passa ali no RH, faz um contrato emergencial que você vai lá pintar o muro, é isso? Basicamente isso, mas tem mais adendos e pode ser, e varia também do tipo de serviço. Vocês vão sofrer um processo de improbidade e impeachment em 10 dias. Mas isso já foi feito em outras cidades. Então existe possibilidade. Isso é uma coisa que os pormenores, a gente tem que trabalhar depois. Existe como fazer, sabe? Existe como fazer e já foram feitos em outras cidades. Se eu não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro foram feitos contratos emergenciais. Inclusive, um programa que teve de braços abertos na cidade de São Paulo foi um programa para lidar com a Cracolândia que tinham esse tipo de contrato, que as pessoas tinham uma casa, eles conseguiam uma casa para essa pessoa e um emprego. As casas eram parceria, porque na rua ali tinha muitos hotéis, eles faziam parceria com os hotéis, e o emprego era pela prefeitura. Consegue fazer essa parceria. De novo, dá para fazer a gente recebeu uma... Não, pera, aí no caso é parceria. Dá para ser feito, sabe? Depende da demanda, né? Porque dá para fazer como um contrato emergencial, mas também dá para fazer isso com contrato emergencial executivo direto cidadão? Eu não entendi. O contrato direto do executivo da prefeitura com o cidadão, você diz? Sim, já foram feitos em outras cidades. Eu não sei os pormenores exatamente, mas dá para ser feito e já foi feito. Então dá sim para ser feito. Muito bem, trazendo outros pontos também dentro do plano de governo, vamos falar sobre transporte e mobilidade. Vocês pretendem fazer a municipalização do transporte público, ou seja, tirar o transporte público hoje da empresa Floramar e absorver junto à prefeitura. Como que vocês pretendem fazer em quesito de prazo isso? Logo que vocês assumirem, vai ser uma prioridade já municipalizar o transporte? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que trabalhar na mobilidade urbana. Isso toca em vários pontos, como eu disse. Nenhum ponto da política é isolado. Isso vai tocar em trabalho, vai tocar em saúde, vai tocar em lazer, tudo é uma coisa que é muito importante, tem que ser feito o quanto antes. Os prazos a gente não definiu, mas é uma prioridade muito grande, por causa que, por exemplo, a gente estava conversando com a lojista, ela falou que ela não consegue achar pessoas para trabalhar no turno da noite, porque não tem ônibus para voltar. Uhum. Então, não é só o valor, ela não tem ônibus. A pessoa, mesmo pagando, não tem ônibus para voltar. A gente tem que melhorar isso, né? Então, é uma prioridade. Prazo, eu não consigo te falar aqui o dia 1, mas a gente precisa fazer isso, a gente tem esse plano, por causa que, de novo, tem como realocar as contas, que nem eu falei, 20 milhões de desperdício de água no DEMAI. Dá para realocar esse desperdício, né? Que é equipa o DEMAI para zerar ou chegar muito perto disso e realocar esse recurso para outro ponto, seja para transporte, para alimentação, para coisa. Dá para ser feito. Vocês são muito a favor da municipalização e contra concessões. Você é a favor de quando o município, o monotrilho, que era um serviço privado, foi entregue para a prefeitura, ou seja, ele foi municipalizado? Essa é uma ótima pergunta, né? Por causa que o monotrilho, é um elefante branco, né? Que se você for ver, ele foi feito e ele não é muito, digamos, eficiente em transporte. Ele seria uma... Você sabe que ele começou errado já porque o contrato dele foi escrito à mão, né? Oh, coisa boa. Isso eu não sabia. Você não sabia? Não. Foi numa folha de papel de pão. Ai, essa eu não sabia. Não tinha como dar certo, não, concorda? Realmente começou errado. E... Eu lembro quando eu tive a oportunidade de usar ele quando eu era criança. Você andou no monotrilho? Não, eu recusei aí. Criança, você já era revolucionário? Já. Eu tava na fila, foi a última vez que ele funcionou. Eu não falei assim, não, quero ir não, vamos embora. Foi minha mãe, nós fomos embora pra casa. Mas então, ele é pouco eficiente, por causa que ele vai... vai muito da época que ele foi construído também, né? Que ele vai até um ponto muito específico.
não tinha muito mais cidade para lá, de onde é o ponto final ali dele, né? Então, hoje, eu vou falar de hoje, ele é pouco eficiente, porque ele carrega poucas pessoas, ele não é tão rápido, e ele vai até um ponto que não é tão interessante. Essa concessão, essa municipalização não foi de vontade do poder público, caiu no colo. Então, não exatamente que é bom para nós. Na opinião da unidade popular, nossa leitura, que ali tem que ser desmanchado antes que caia a cabeça de alguém. Porque já teve pontos que caíram antes, né? E não tem manutenção, tá ali, pagaram sei lá quanto, eu não lembro o valor exato para limpar, e sabe, não funciona muito. A gente teria que ter manutenção, não teve, agora tá num ponto muito crítico. Essa não é a municipalização desejável, por causa que não é uma coisa que a gente queria que o município tivesse que gerir. Caiu no nosso colo. Então a gente tem que desconstruir ele antes que ele machuque alguém, né? Concessão dos pontos turísticos, vocês vão acabar com a privatização? Pretendemos, por causa que, como é que eu já falei antes, né? Como é que funciona? O poder público, que ele está alinhado com os interesses privados, eles subfinanciam os pontos turísticos, a educação, a saúde, tudo, para que quando eles são entregues para a iniciativa privada, eles façam o mínimo e falam, nossa, como funciona a iniciativa privada. E dá para fazer um jeito da prefeitura gerir isso para que seja de qualidade e acessível para o povo. Por causa que, de novo, a gente passa por um processo de gentrificação, que reforma uma parte da cidade, no nosso caso é o centro, eleva o preço através de especulação imobiliária ou sabe, outros pontos ali, eleva o preço do serviço, e a população os trabalhadores só conseguem vir trabalhar e voltar para casa. Eles não conseguem usufruir do lugar onde eles trabalham. Isso acontece no centro e nos pontos turísticos. Eu tive a oportunidade de ir no Cristo uma vez, e as pessoas que eu conhecia eram 3, e as 3 estavam trabalhando. Ninguém estava lá de turista. Eu não conheci ninguém que estava usufruindo do espaço. Então, o nosso projeto Mas gerou emprego, então? Gerou emprego, mas tem jeito de fazer isso a partir da prefeitura. O poder público consegue fazer isso. Sabe? A gente consegue reformar, contratar pessoas para cuidar desses lugares. E o ponto é que, para isso ser aceito pela sociedade, a gente precisa de uma omissão do poder público para que isso seja subfinanciado, para esteja tudo caindo nos pedaços, para quando a iniciativa privada entra, eles façam o mínimo e parece que eles são muito eficientes. Sendo que, ao contrário, os dois estão trabalhando junto. Sabe? Eles estão trabalhando para que esse projeto pareça ser muito bom. Peraí, você não viu nenhum turista no Cristo? Não, eu não vi ninguém que estava lá. Conhecido dele. Ah, tá. Então, ou seja, o trabalhador, o pós-caldense, não está indo lá. Ele está indo para trabalhar. Porque aquilo lá é feito para turista. Você vê Mas é que o ponto turístico, ele é para turista, né? É para turista, mas não quer dizer que o turista tem que ser exatamente fora. Eu fui algumas vezes no Cristo antes, muitas vezes eu moro aqui toda a minha vida, e eu fui uma vez só, e eu não tenho perspectiva de voltar lá por causa dos preços das coisas. Eu não consigo sentar lá numa tarde, tomar um café, comer um pão de queijo, tomar uma cerveja, que seja, porque o valor é muito elevado, eu não tenho esse dinheiro. Isso é uma das coisas, você não consegue murar os pontos turísticos ou o centro para o trabalhador não entrar lá. Mas você consegue elevar o preço ao ponto que ele não consegue acessar o lugar. Isso é gentrificação. Então isso é um processo que a gente vê, que a gente não é não ter turista e ter só pós-caldense. O pós-caldense também poder ir lá, sabe? Que as classes mais baixas consigam ir lá e usufruir do espaço também. Esse é o ponto. Porque se a pessoa trabalha lá, ela tem que ter direito de usufruir do que ela está fazendo, não é? 8h01. Repita. 8h01. De volta com o Jornal da Manhã, edição local. Você que está com a gente ligado aqui nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Estamos recebendo todos os candidatos a vice-prefeito aqui nos estúdios da Jovem Pan. E na última etapa aqui da entrevista com o vice Marcelo Lousada, da Unidade Popular, partido UP, conosco na bancada do Jornal da Manhã. Ô Marcelo, para a gente falar ainda entre os temas do plano de governo, falando sobre segurança pública, vocês pretendem armar
a Guarda Municipal ou não? Não, por causa que na nossa leitura, a gente tem que primeiro fazer uma diferenciação entre sensação de segurança e segurança de fato. Sensação de segurança é você estar andando na rua, você vê um giroflex ali, você tem a sensação que você está seguro. Mas segurança, de fato, é um problema que tem vários frontes que ele tem que ser combatido. Uma das políticas que, a um primeiro olhar, pode ser contra-intuitivo, que gera segurança, é diminuição do desemprego. É diminuição da desigualdade social. Isso tudo acarreta na diminuição da criminalidade e aumento da segurança. Então, é um problema que a gente tem que combater em outros frontes. A gente tem que evitar que os crimes e que a criminalidade aumente, não armar a Guarda Municipal para ela, depois do crime efetuado, não tem... A gente tem uma leitura que a arma, depois que o crime foi efetuado, ela não tem muita serventia. A gente tem que evitar que o crime aconteça, sabe? A gente tem que prevenir isso. Marcelo, a Unidade Popular, ela é um partido, a Unidade Popular é um partido que não coliga com o PT nacionalmente. Ela coliga no máximo ali com a rede, com o PSOL. Por quê? É muito de articulação, né? PT é esquerda? Ou não sentir firmeza? Mas ele eu colocaria ele no centro-esquerda, né? Então, é esquerda sim, por causa que o PT, ele tem várias correntes, né? É um partido que ele não é um partido único, que tem pessoas que pensam exatamente igual. Então, vão ter pessoas bem à esquerda, bem com a pauta muito parecida com o que a gente pensa na Unidade Popular, mas também tem pessoas que estão mais no centro, mais alinhados com a social-democracia. E eu faço a leitura de que a gente não faz coligação com o PT muito por conjectura mais grande, assim, né? Mais no âmbito nacional. E uma coisa que a gente tem, que eu falo pela Unidade Popular, a gente preza sempre pela pauta máxima da esquerda, que seria fim do desemprego, transporte público de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. E a gente não está disposto em momento nenhum ceder. E a gente faz a leitura que muitas das vezes você tem que ceder alguns pontos para você ser eleito. A gente não está disposto a ceder, e a gente tem que fazer esse trabalho de base para as pessoas entenderem que a gente pode sim cobrar a pauta máxima, e isso deve ser o nosso norte, não a pauta mínima. Qual a tua visão sobre o apoio que o PT tem dado informalmente para vocês aqui em Poços? Vocês têm recebido e até publicado nas redes sociais o apoio e caminhadas, panfletagens com candidatos a vereadores do PT e até a própria lideranças do PT. Como é que você enxerga esse apoio? Como eu disse, né, o PT ele é um partido de várias correntes, e eu vejo que a gente tem aliados, mesmo que não formalmente, a gente tem aliados de vários partidos. Então, até aliados que não aparecem junto em fotos e coisa. Então, a gente tem muita gente trabalhando, a candidatura não é uma coisa só eu, o Breno, e os filiados. Tem muita gente para além disso. Eu faço a leitura que isso a gente sai maior, mais forte com essas conjecturas. A gente vê que tem muita gente que está alinhado com os nossos ideais, mesmo dentro do PT, do PSOL, rede. Então, para mim, a gente sai maior e mais forte, né? Porque que junto a gente é mais forte. No caso, apenas para tentar me situar aqui na questão da pauta, eu acredito que, eu não sei como é que está a questão da Unidade Popular em outras cidades do porte de Poços. Eu não sei se eles estão organizados também em cidades, ou concorrendo em cidades na casa ali dos 115 mil eleitores, 120 mil eleitores. Tem essa organização? O Breno está aqui conosco, ele é o candidato a prefeito, está acompanhando. Tem essa organização em cidades desse porte também, com candidatos e tudo mais. No caso, a Unidade Popular está bem na extrema esquerda ali das suas propostas. Eu tenho dois partidos que, na minha visão, já estão há muito mais tempo com a Unidade Popular nessa questão da extrema esquerda, que é o PSTU, né? E que é o famoso contra-burguês vote 16, lembra desse slogan, né? E você tem ali o PCO também, que é o Partido da Causa Operária, que entra em algumas polêmicas muito curiosas, inclusive. Na questão da extrema esquerda, da pauta da extrema esquerda, vocês hoje são um partido realmente mais na extrema esquerda, você acredita? Mais no fim ali, no limite da centro-esquerda? Primeiro,
o termo, para mim, o mais correto não é extrema esquerda, é esquerda radical. Porque radical, a etimologia, a história da palavra é o que vai à raiz. E a esquerda, nossa leitura, a gente vai na raiz do problema, que a raiz do problema, na sua grande maioria das vezes, é o capitalismo. O capitalismo é um problema. Depende para quem. Para a classe trabalhadora, sim. Para os trabalhadores, com certeza. Para a classe burguesa, não. Porque o capitalismo ele funciona muito bem para quem ele tem que funcionar, que não é para o trabalhador, né? Então, a gente está exatamente mais à esquerda do que esses dois partidos que você citou. Inclusive, eu nem vou colocar o PCO como Porque esquerda. eu entendi. Né? Porque o PCO, se você tem umas discussões lá no PCO, principalmente, convido você, Galo, você já seguiu o Instagram do PCO, não? Siga, vale a pena. Vou seguir. Vale a pena. Então, assim, tá mais... Com o PCO, com toda certeza. Tá. O PCO nem esquerda é. Mas começou como esquerda, né, o PCO? PSDB também, MDB também, né? Mas... Tá. Muito bem. Ó, vamos para fechar últimos instantes aqui da entrevista, ainda falando um pouco sobre o plano de governo. Vocês falam sobre direitos humanos também dentro do plano de governo de vocês. E como é que vocês pretendem trabalhar direitos humanos no âmbito municipal? Muito se fala em direitos humanos no âmbito mais federal, né, ou até estadual. Como trazer isso para o município? A gente consegue fazer isso fazendo algumas reformas administrativas, assim, de fazer, por exemplo, a Secretaria da Mulher, que é focado por causa que a mulher tem necessidades específicas, né? O sul de Minas tem uma epidemia de feminicídios, que é o crime motivado pela vítima ser uma mulher, né? A gente tem coisas muito específicas. A gente precisa ter estratégias para evitar esses crimes, mas também promover a assistência social a esse público que, ainda que não seja minoria, é minoria política. A gente tem que fazer também, por exemplo, a reforma com a Secretaria dos PCDs. Isso é garantir direitos humanos. Você tem direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito a lazer. A gente tem que garantir o acesso. Isso é direitos humanos também. Não só evitar violência, não é isso. A gente tem que garantir os acessos a toda a sociedade, para ele poder usufruir da sociedade como um todo. Seja mulher, a comunidade LGBT, a comunidade afro, sabe, todos eles. Isso é direitos humanos também. A gente garantir que eles possam exercer a sua cidadania com plenitude. E falando um pouquinho ainda sobre reforma administrativa, então, atualmente vocês pretendem criar a Secretaria da Mulher, a Secretaria PCD, e aí, hoje em dia, na atual gestão, nós temos aí uma média de 17 secretarias, onde quase todas elas têm secretários adjuntos também, o que infla a máquina pública. Você é a favor do secretário adjunto ou não? Você diminuiria o número de secretários? Vocês, né? Eu não consigo te falar exatamente agora, mas a gente tem que fazer uma leitura de o que é o necessário. Esses cargos são todos necessários nessa conjectura que a gente tem? Pode botar o adjunto para pintar muro de escola. Exatamente. Então a gente tem que fazer a leitura de que a gente tem que ser eficiente com o dinheiro público. E não é... A gente está para servir. A gente é um funcionário público também, a gente é um servidor. A gente tem que fazer a leitura se é necessário. Se for necessário, sim. Se a nossa leitura for necessário o secretário adjunto, sim. Se não, não. A gente tem que ver qual que é a necessidade de cada secretaria, porque é uma coisa muito específica, né? Qual que é a quantidade de trabalho, qual que é as necessidades. A gente tem que ver... digamos que depende muito da secretaria e da conjectura atual que a gente vai estar analisando. Perfeito. Muito bem. Marcelo, a gente sempre deixa um espaço para que você possa pedir seu voto também para os nossos ouvintes, então deixando um tempo para que você possa fazer esse pedido. Não vai transformar os Poços Caldenses em camponeses. Não. Tá. Mas em comunistas, talvez. Primeiro que agradecer o espaço que vocês me deram aqui, o convite. Muito obrigado do fundo do coração, porque todo espaço que a gente tem aqui para debater nossas ideias, para expor o que a gente acredita, é muito bem-vindo. E eu queria pedir para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente aqui, que leia as nossas propostas e, se você concordar, no dia da eleição, 80 na urna e luta nas ruas. Vem conosco. Quem quiser ajudar, entre em contato, que a gente está sempre à procura de aliados. Vem com nós.